slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and wanna hate this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and want dias carregando vírus, carregando doenças, né? Então é muito rápido esse espalhamento de vírus. O H1N1 então foi o primeiro alerta que esse seria o cenário que a gente podia experimentar. E não deu outra, né? Quando o vírus da Covid apareceu, começou-se a falar dele ali em setembro, outubro de 2019, né? Eu me lembro até que a gente estava decidindo se ia botar o meu filho mais novo na escola ou não, e aí eu disse, bom, melhor a gente esperar, porque esses vírus chegam muito rápidos, né? E em dezembro já teve o primeiro registro no Brasil. Então foi uma coisa realmente muito intensa, muito rápida. Depois explodiu até, há uma discussão, mas que não foi uma estratégia política segurar isso para não interromper o carnaval no Brasil e tal. O fato é que logo depois do carnaval é que as ações começaram a ser tomadas, né? Então, para muitos não é coincidência, e aí isso é muito desesperador, né? Como a economia está acima da própria saúde da sociedade, né? Esse é o desafio que a gente tem, esse poder econômico que manipula um monte de coisa. Mas eu ainda quero voltar aqui, porque isso é muito interessante. Em 2009, quando as pandemias começaram a voltar a ser uma realidade, um radar, uma pessoa tem uma diferença muito grande nesse papel, que é o professor Peter Daszak. Ele criou uma organização chamada Wildlife Trust, em que ele faz um trabalho até hoje brilhante. E ele já dizia, isso em 2009, que a próxima pandemia ia aparecer, e ia aparecer ou na Cidade do México ou na China. E mais que isso, quando eu fui ver os relatórios dele, ele coloca exatamente a região onde surgiu o vírus da Covid, né? Isso, obviamente, não é premonição, não é jogo de cartas, nada disso, isso é ciência, né? Por que ele acertou? Então, por que ele achava que aquilo, como é que chama a cidade lá, surgiu mesmo o vírus da Covid, esqueci, a região na China, chamada? Wuhan, ele dizia que era aquela região. E por que ele apostava nessas duas áreas? Exatamente porque esses vírus vêm do contato com animais selvagens. Então, ele apostava que a próxima pandemia, ou as próximas pandemias, vão surgir, e ele continuou com o trabalho com a equipe dele, né? Ele ainda continua atuante. As próximas pandemias vão surgir em locais onde os humanos e os animais selvagens convivem e interagem. Então, não foi à toa, né, que a Covid surgiu dessa interação com animais selvagens. Isso já tinha acontecido com com o HIV na África, isso aconteceu com o H1N1 na Cidade do México, só que depois a Amazônia entrou no cenário também. Então hoje aposta-se que na verdade, a gente tem, a equipe do professor Daszak, ele sugere que existem mais de 1 milhão de vírus circulando na natureza e que qualquer um desses pode, em qualquer momento, chegar à sociedade humana e causar uma nova pandemia. É claro que hoje o cenário é bem menos dramático, porque graças à Covid-21 a gente avançou muito na tecnologia de combate a essas pandemias, sobretudo na produção de vacinas, né? A tecnologia avançou demais. Então,
já existem pandemias que estão sendo, possíveis pandemias que já estão sendo combatidas. Ou seja, não é uma questão de que vai acontecer, não, já está acontecendo, só que a nossa estrutura, a estrutura criada no Covid tem nos protegido de novas pandemias no mundo. Mas a pandemia é igual à catástrofe natural. A gente sabe que vai acontecer de novo, a gente só não sabe quando nem onde. E qual a diferença que a pandemia a gente tem estudos que indicam mais ou menos onde pode ocorrer. E isso é muito importante, né? Porque se você sabe locais onde essas pandemias podem ocorrer, você pode ter ações preventivas, né? Então o trabalho do professor Peter é muito importante, foi fundamental no combate ao Covid, embora, né, foi levado a sério depois, mas ele é muito importante para isso. E um outro cenário negativo que a gente está se acostumando no século XXI são os desastres, né? Em 2010, você deve lembrar daquele vídeo que eu mostrei, da década de 80, a gente tive o maior vazamento de óleo e petróleo no mundo, no Alasca, né, com o navio Exxon Valdez, mas em 2010 no Golfo do México isso superou, né? A plataforma então dessa empresa inglesa explodiu e provocou a morte de 7 trabalhadores e o vazamento de cerca de 5 milhões de barris de petróleo no mar. Foi o maior derramamento de petróleo registrado até então, que causou impactos na natureza muito significativos, né? É bom lembrar que é o mesmo grupo internacional que tem também ações para o Brumadinho, enfim, todos esses outros acidentes. E isso aqui é um alerta para o que pode acontecer agora na Foz do Amazonas, né? Então, ao se permitir a exploração de petróleo no fundo do mar na Foz do Amazonas, a gente já tem um exemplo de como isso é perigoso e como isso pode causar impactos bastante significativos. E aí, a partir de 2011, a gente também tem um outro grande alerta, né, que é o maior, né, a gente viu o que aconteceu no Paraná agora, mas nada parecido com o que aconteceu em 2011 na região serrana do Rio de Janeiro, Petrópolis, Teresópolis, né, Itaipava, várias cidades foram completamente destruídas. Morreram mais de 800 pessoas, alguns corpos nunca foram encontrados, né, por enchentes e deslizamento de encostas, né. Essa catástrofe de 2011, ela vai também acender um alerta para esses desafios modernos, né? E, da mesma forma, isso é importante, de certa maneira, né? É importante que a gente aprenda com eles, né? Então, esses fenômenos, se existe um lado positivo para isso, é que eles, ao acender o alerta de que isso pode acontecer de novo, isso permite que a gente avance em alguns aspectos tecnológicos, científicos e tal. Então, por exemplo, o primeiro relatório que a gente tem no Brasil mais aprofundado sobre os impactos dessas, o termo não é mais adequado, mas é o usual, né, das catástrofes naturais, vai ser redigido em 2011, né? Quando se reconhece, por exemplo, a importância das áreas protegidas para minimizar esses impactos, né? Por exemplo. Então, foi uma coisa muito impactante, né? E que vem se tornando recorrente, né? Vocês mesmos já presenciaram, né? Presenciaram no sentido de ver, né, na mídia e tal, pelo menos os 4 últimos catástrofes aí. Bom, e
em 2011 a gente também tem, e eu gosto de destacar isso, porque aqui a gente tem um cenário muito positivo e influente nesse processo, né? Nós vamos ter o primeiro simpósio brasileiro de biologia da conservação, que foi realizado na Universidade Federal de Goiás. A biologia da conservação, ela é uma ciência nova, então, da década de 80. No Brasil é uma ciência que tentou se organizar em torno do Simpósio Brasileiro de Biologia da Conservação, e a gente já vê que eles foram acontecendo, a gente foi avançando, mas a gente não conseguiu concretizar muito ou organizar politicamente essa ciência. Né? Em 2012, e aí eu gosto de citar isso porque aqui eu estou envolvido até o Estado, né, na verdade, porque em 2012 ocorre uma grande catástrofe na cidade onde eu moro, né, onde meus pais moram. Então, essas fotos que vocês estão vendo, essas três aqui, são do bairro onde eu tenho uma casa. Então, nós perdemos tudo, né? Meu pai morreu nesse evento. Foi uma coisa muito dramática, né? E aí a gente muda um pouco a sensação, porque uma coisa é você ver e ouvir falar, né? Outra coisa é você sofrer as consequências daquilo. Eu ouvi uma frase do dia muito interessante, né? Enquanto você está vendo e ouvindo, você está trabalhando com a cabeça. Quando você sofre as consequências, você trabalha com o coração. Porque só quem passa sabe exatamente o que é isso. Né? Nada do que alguém contar, você vai ver o sentimento do que é você, por exemplo, da noite para o dia, perder tudo que você construiu. E coisas que o dinheiro não é capaz mais de resgatar, como fotografias, registros históricos, coisas antigas da sua família. Né? Então, mesmo o dinheiro não compra isso. Então, é um cenário muito negativo, onde a gente ficou, por exemplo, 25 dias sem água. As pessoas brigavam por água. As consequências, é uma palestra minha na internet, aí eu conto as consequências, são muito dramáticas, né? Animais domésticos, perdidos, mortos, abandonados, aumento de criminalidade, porque quem não tem nada, aí fica um cenário muito absurdo, né? Porque as pessoas começam a roubar qualquer coisa, roubar madeira velha, e aí quem não tem já fica mais vulnerável ainda, então aumenta a criminalidade, não tem onde se jogar esse monte de lixo, né? A cidade inteira vira um lixão. Demora-se anos para se recuperar um desastre como esse. Né? Então, isso é consequência de decisões equivocadas, políticas, né, com relação a como a gente lidou com a questão ambiental ao longo do século. Então, 2012 foi um cenário e isso começou a acontecer direto. Né? De eu colocar aqui a cada ano um evento diferente, mas não, a Lei Paraíba não vai, não aconteceu isso mais, até porque, de novo, né, a partir da reconstrução, entendendo, aí a gente participa ativamente desse processo também. Aliás, o GAF participou ativamente desse processo, na época a gente foi até a Lei Paraíba, contribuiu com estudos e tal, e aí, entendendo a dinâmica desse fenômeno, ao se reconstruir a Lei Paraíba, algumas medidas foram tomadas que impediram que alguma enchente ocorresse. Isso foi realmente positivo. Por exemplo, aumentou-se a captação de água em alguns pontos, ampliou-se, começou-se a ter mais cuidado com os rios secundários, enfim. Foi uma coisa muito boa. A gente participou bastante, eu já estava aqui no IF, né? E a gente tinha uma galera muito engajada no curso de gestão ambiental, o pessoal do GAD, a gente se envolveu bastante nesse aspecto. Nesse aspecto foi bem interessante para gente. Também em 2012, aí a gente vai ter a Rio+20.
no Rio de Janeiro, que a gente também participou, né? Nós fomos aqui, o pessoal da gestão ambiental na época, nós participamos de 2 eventos importantes, um em Niterói e um no Aterro do Flamengo, que era o momento de revisão de 20 anos da Rio 92, né? Foi chamada de Conferência das Nações Unidas sobre o Desenvolvimento Sustentável, envolveu aí 191 países, e foi uma experiência muito interessante para a gente também. Aqui na Rio Mais 20, 2 temas foram muito fortes, né? O resgate da ideia do desenvolvimento sustentável e o estímulo às chamadas economias verdes, né? Ou empregos verdes, que são aqueles que causam menos impacto à natureza, são socialmente justos, né? Que usam a natureza como patrimônio e não só como recurso. E da Rio Mais 20 gerou-se um documento que é chamado Futuro que Queremos, né? Onde tem lá as metas que nós gostaríamos de ver estabelecidos no mundo desde então. Essas conferências são muito importantes, né? Se a gente lembrar, nós começamos a primeira conferência em 72 com 132 países, no Rio de Janeiro vieram 172, depois na África 179 e no Rio de novo 191. Embora a Rio 92 ainda seja considerada a mais importante delas em termos de influência política, porque foi a que teve mais representantes, presidentes, reis, né, primeiros-ministros, mas a gente teve um aumento significativo aí de representação dos países. Os resultados práticos ainda são muito pequenos, mas é claro que o cenário hoje é muito melhor do que era Então as conferências internacionais deram muita força também para a gente chegar em compromissos que são negociados, inclusive essa semana que foram negociados lá em Belém durante a conferência. Beleza? Alguma dúvida aqui, pessoal? Vou fazer um trabalho então, depois